Reforço Betel, só a educação liberta. E vereador Dinho do Frango, para fazer a diferença, oferecem Jornal Mundial. Olá, boa noite. Boa noite. O Supremo Tribunal Federal endurece as regras para as redes sociais. Aumentarão as obrigações das plataformas digitais relacionadas ao conteúdo publicado por seus usuários. E as empresas deverão remover imediatamente publicações que violem a lei sem aguardar uma ordem judicial. A autópsia da brasileira Juliana Marins, morta em um vulcão na Indonésia, mostra que ela teve um trauma contundente que provocou danos graves a órgãos internos. O desemprego no Brasil cai e chega a 6,2% no período de março a maio. Venezuelanos superam portugueses e passam a ser a maioria entre os estrangeiros no Brasil. O PIB dos Estados Unidos registra uma contração de 0,5% no primeiro trimestre. Bombardeios israelenses no sul do Líbano deixam um morto e 20 feridos. Um grande incêndio florestal nos arredores de Atenas força a evacuação de 5 vilas na Grécia. As cidades do sul da Europa se preparam para enfrentar uma onda de calor e emitem alertas sobre altas temperaturas. O Jornal Mundial está começando. O IBGE divulgou novos dados de emprego no Brasil, com uma queda de 0,6% no desemprego. A informalidade também registrou um leve declínio. O desemprego no Brasil caiu 6,2% no período de março a maio, uma redução de 0,6 ponto percentual em relação ao trimestre anterior, ainda que mais de um terço dos trabalhadores ainda esteja na informalidade. Esta é a segunda queda consecutiva da taxa de desemprego anunciada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, depois do número publicado em maio ter colocado um fim a uma série de 3 aumentos consecutivos. O Brasil registrou um crescimento econômico de 3,4% no ano passado, mas a popularidade do presidente Lula está em queda, em parte pelo aumento dos preços dos alimentos. A taxa de desemprego anunciada nesta sexta-feira pelo IBGE representa uma queda de quase 1 ponto percentual em relação a 7,1% do mesmo trimestre de 2024. Atualmente, há 6,8 milhões de pessoas sem emprego. A informalidade entre março e maio alcançou 37,8% da população empregada, contra 38,1% no trimestre anterior. Ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram ontem aumentar as obrigações das plataformas digitais relacionadas ao conteúdo publicado por seus usuários. O Supremo Tribunal Federal decidiu nesta quinta-feira aumentar as obrigações das plataformas digitais relacionadas ao conteúdo publicado por seus usuários, em um processo inédito na América Latina envolvendo a divulgação de notícias falsas e discursos de ódio na internet. A decisão do STF afeta empresas como X, TikTok, Instagram e Facebook, que deverão remover imediatamente publicações que violam a lei, sem aguardar uma ordem judicial. Embora tenha analisado casos pontuais, a decisão criará jurisprudência que alcançará dezenas de milhões de usuários de redes sociais no país. 8 dos 11 ministros do tribunal se pronunciaram pela inconstitucionalidade parcial de um artigo do Marco Civil da Internet em vigor desde 2014, segundo o qual as empresas de tecnologia são responsáveis apenas caso se neguem a acatar um mandado judicial para eliminar conteúdos questionados. Após a decisão desta quinta, as plataformas deverão agir sem a necessidade de intervenção judicial para remover conteúdo que promova ações antidemocráticas, terrorismo, discurso de ódio, pornografia infantil e outros crimes graves. Prezados colegas, que nós produzimos uma solução bem equilibrada e moderada dentro das circunstâncias de um tema que é divisivo em todo o mundo, e nós preservamos na maior extensão possível a liberdade de expressão, sem permitir, no entanto, que o mundo desabe num abismo de incivilidade, legitimando discursos de ódio ou crimes indiscriminadamente praticados na rede. Para outros conteúdos ilícitos, as empresas poderão ser responsabilizadas pelos danos causados, se, eventualmente, não os removerem a partir da notificação de um terceiro. Cidades do sul da Europa se preparam para uma precoce onda de calor.
Marsella, Veneza e Madrid aguardam altas temperaturas e emitem alertas. O sul da França enfrenta temperaturas de até 40 graus Celsius nesta sexta-feira, em meio a uma onda de calor precoce que também vai atingir Espanha, Itália e Portugal no fim de semana. Cidades como Marsella, Veneza e Madrid estão em alertas de calor neste início de verão no hemisfério norte, uma prova da intensidade dos períodos de temperaturas anormalmente altas. Os cientistas alertam há anos sobre o impacto das mudanças climáticas nas ondas de calor, secas e outros fenômenos extremos que estão se tornando mais intensos e mais frequentes. Desde a semana passada, a França enfrenta a 50ª onda de calor nacional desde 1947. 4 áreas ao longo da costa do Mediterrâneo estão em alerta laranja, o segundo mais alto, com o fator agravante das temperaturas da superfície do mar. A Agência Nacional de Meteorologia Francesa afirma que isso pode influenciar o efeito das temperaturas mínimas, tornando as noites mais sufocantes. Autoridades estão mobilizadas há dias para evitar incêndios, aconselhando que a população adapte os horários de trabalho para evitar picos de calor. E falando em calor, vamos saber como fica a previsão do tempo. Boa noite, Marcelo, o que você nos traz? Boa noite, João Pedro, boa noite, Vitória, e boa noite para você. A frente fria atua em 3 regiões do país e deve levar chuva forte aos estados. O fenômeno atingirá o centro-sul do país, trazendo precipitações intensas a diversas áreas. Na região sul, sudeste e centro-oeste ficam sob a influência de uma frente fria que traz chuva intensa e persistente a alguns estados. Norte e nordeste também experimentarão precipitações em algumas áreas, mas serão amenas. No sul, a frente fria se desloca e mantém o tempo mais instável sobre o norte de Santa Catarina e o estado do Paraná, e alerta em Curitiba para chuva forte e persistente. No Rio Grande do Sul, a chuva diminui, porém as temperaturas seguem baixas com sensação de frio. Contudo, entre sábado e domingo, o território gaúcho enfrentará precipitações em alto volume. Na região sudeste, uma nova frente fria avança e aumenta a condição de chuva em São Paulo. Risco de temporais no oeste, sul e leste do estado, inclusive a capital e grande São Paulo. O sol aparece entre nebulosidade variável no sul de Minas Gerais, mas o tempo segue firme e as temperaturas amenas. Não chove no Espírito Santo e no Rio de Janeiro. No centro-oeste, o avanço da frente fria provoca chuva forte no centro-sul e leste de Mato Grosso do Sul. As temperaturas continuam altas e faz calor no leste e norte de Mato Grosso e no estado de Goiás. Tempo seco em Brasília. Na região nordeste, a chuva forte continua sobre a costa leste do nordeste, por influência da infiltração marítima. O tempo segue firme e mais seco no sertão e agreste nordestino. Calor e umidade baixa no oeste da Bahia, sul do Piauí e do Maranhão. E na região norte, as pancadas fortes continuam entre Amazonas, Roraima, oeste do Pará e o estado do Amapá. O tempo continua ensolarado, firme e mais seco no Tocantins, com destaque para a umidade abaixo dos 30%. E atenção para as mínimas e máximas para amanhã em algumas capitais do país. Começando na região sul, Porto Alegre terá mínima de 13 e máxima de 16 graus. Em São Paulo, a capital terá mínima de 18 e máxima de 25 graus. No centro-oeste, Goiânia, capital de Goiás, terá mínima de 17 e máxima de 31. Em Recife, no Pernambuco, mínima de 24 graus e máxima de 28. E em Manaus, no Amazonas, mínima de 25 e máxima de 31 graus. Um bom final de semana a todos. João Pedro e Vitória. Muito obrigado, Marcelo. Um bom fim de semana para você. Daqui a pouco, o resultado da autópsia da brasileira Juliana Marins, morta em um vulcão na Indonésia. E bombardeios israelenses no sul do Líbano deixam um morto e 20 feridos. Jornal Mundial é patrocinado por deputado estadual Sérgio Aguiar, mais Ceará, mais desenvolvimento. Reforço Betel, só a educação liberta. Vereador Dinho do Frango, para fazer a diferença. E prefeita Betinha Magalhães.
De terça a quinta, sua tarde com muita informação no Boa Tarde Mundo com Caio Teles, às 13 horas. Sua manhã de sábado com muita informação, Sábado News com Eduardo Delau, às 9 horas da manhã. O seu noticiário no domingo, Revista do Domingo com Clara Bezerra, às 19 horas da noite. As autoridades da Indonésia divulgaram o resultado da autópsia da brasileira Juliana Marins. De acordo com o laudo, um trauma contundente resultando em danos a órgãos internos e hemorragia foi a causa da morte. As autoridades da Indonésia divulgaram o resultado da autópsia de Juliana Marins, a brasileira de 26 anos que morreu após cair de um penhasco durante uma trilha no vulcão Rinjani. De acordo com o laudo, a causa da morte foi um trauma contundente, que provocou danos graves a órgãos internos e uma intensa hemorragia. O especialista forense responsável pela análise detalhou que Juliana apresentava escoriações e múltiplas fraturas no tórax, ombro, coluna e coxa. Segundo ele, os ferimentos na região torácica e na coxa foram os principais responsáveis pelo óbito. A perícia também indica que a jovem morreu cerca de 20 minutos após o acidente. O médico destacou que não foram encontrados indícios de que ela tenha resistido por um longo período de tempo. Não havia sinais de hipotermia e nem lesões associadas a tempo excessivo de espera por socorro. Ainda segundo os peritos, também foram identificadas marcas típicas de sangramentos lentos ou efeitos neurológicos tardios, como a hérnia cerebral, o que reforça a conclusão de que a morte ocorreu de forma quase imediata. Apesar da estimativa de tempo, os especialistas ressaltam que não é possível precisar a hora exata da morte, já que o corpo foi transportado por longas horas em um freezer da ilha de Lombok até Bali. Juliana era natural de Niterói, no Rio de Janeiro, e estava em um mochilão pela Ásia desde fevereiro. Já havia passado por países como Filipinas, Tailândia e Vietnã, antes de seguir para a Indonésia. Durante uma trilha de 3 dias no Parque Nacional do Monte Rinjani, acompanhada de um guia e outros 5 turistas, ela caiu de um precipício de mais de 300 metros ao parar para descansar. O resgate foi concluído 4 dias após a queda da jovem. A demora no socorro gerou críticas de internautas e da família da jovem, que estuda acionar a justiça por suposta negligência. As autoridades da Indonésia, no entanto, negam falhas e afirmam que o resgate seguiu os protocolos estabelecidos, sendo dificultado por condições climáticas adversas e pela geografia acidentada do local. Diante da repercussão do caso, o presidente Lula determinou que o Ministério das Relações Exteriores ofereça todo o suporte necessário à família, incluindo o translado do corpo ao Brasil. Dados do censo de 2022 do IBGE mostraram uma mudança histórica no perfil dos estrangeiros e naturalizados que vivem no Brasil. Pela primeira vez, venezuelanos superaram portugueses e passaram a ser a maioria entre estrangeiros no país. João Pedro Coutinho traz os detalhes na reportagem. O número de venezuelanos que vivem no Brasil ultrapassou o de portugueses e fez da Venezuela a principal origem de estrangeiros no país, segundo os dados do censo de 2022 divulgado pelo IBGE nesta sexta-feira. Em 2010, havia 2.869 venezuelanos no Brasil, e em 2022 o número saltou para 271.514, quase 94 vezes mais do que o registrado nos 12 anos antes. No mesmo período, o total de portugueses caiu de 187.972 para 104.345, uma redução de 24%. É a primeira vez que os portugueses deixaram de liderar o ranking de imigrantes do país. O total de estrangeiros naturalizados no Brasil também cresceu de forma significativa. Eram 592.448 em 2010 e passaram a ser 1.009.340 em 2022, uma alta de 70%. É o maior número desde 1980, quando o censo registrou 1,1 milhão de imigrantes. A maioria dos estrangeiros que vivem hoje no país chegou entre 2003 e 2022, isso de 54%.
Segundo o IBGE, o Brasil passou a receber mais imigrantes da América Latina e do Caribe. A participação da região em imigração internacional saltou de 27% no período de 2005 a 2010 para 72% entre 2017 e 2022. O número de latino-americanos no país subiu de 183.448 para 646.015 entre 2010 e 2022. Além dos venezuelanos, destacam-se bolivianos, haitianos, paraguaios, argentinos e colombianos. Já o número de europeus caiu no mesmo período de 263.393 para 203.284. Roraima é hoje o estado brasileiro com o maior percentual de estrangeiros na população. Em 2010, os imigrantes representavam 0,6% da população do estado e em 2022 saltou para 12,84%. E o avanço tem relação direta com a chegada de venezuelanos pela fronteira norte do país. E por outro lado, o Rio de Janeiro foi o único estado que teve queda no número de imigrantes entre 2010 e 2022, de 96.821 para 80.292. O estado de São Paulo continua sendo o principal destino dos estrangeiros no Brasil. Em 2022, 359.223 imigrantes moravam no estado, o equivalente a 0,8% da população paulista. Reportagem de João Pedro Coutinho e volta aos estúdios da TV Mundial. Pelo menos uma pessoa morreu e 20 ficaram feridas hoje em novos bombardeios israelenses no sul do Líbano, apesar de um cessar-fogo em vigor há 7 meses. Bombardeios israelenses causaram morte e destruição no sul do Líbano nesta sexta-feira. Várias pessoas ficaram feridas. O exército de Israel afirmou em um comunicado que aviões de combate da Força Aérea Israelense atingiram um local usado pela organização terrorista Hezbollah para gerenciar seu sistema de fogo e defesa na região de Befor, no sul do Líbano. Um drone de Israel atingiu um prédio residencial em Nabatie, deixando pelo menos uma pessoa morta e várias feridas. A aviação israelense já tinha realizado uma violenta ofensiva aérea em grande escala sobre áreas arborizadas próximas, durante a qual foram lançados mísseis altamente explosivos. Estes bombardeios deixaram outros feridos, de acordo com o Ministério da Saúde libanês. O conflito entre Israel e o Hezbollah eclodiu após meses de fogo cruzado na área de fronteira, onde o poderoso grupo libanês abriu uma frente em solidariedade ao movimento islamista palestino Hamas no início da Guerra de Gaza em outubro de 2023. Apesar de uma trégua em vigor com o Líbano desde 27 de novembro, Israel manteve seus ataques regulares ao país, especialmente no sul. Veja a seguir, um grande incêndio florestal atinge os arredores de Atenas e força a evacuação de 5 vilas na Grécia. O PIB dos Estados Unidos registra uma contração de 0,5% no primeiro trimestre. Jornal Mundial é patrocinado por deputado estadual Sérgio Aguiar, mais Ceará, mais desenvolvimento. Reforço Betel, só a educação liberta. Vereador Dinho do Frango, para fazer a diferença. E prefeita Betinha Magalhães. Um homem de 26 anos foi preso após furtar diversos produtos de um supermercado no bairro Itamaraty, em Petrópolis, região serrana do Rio. Entre os itens levados estavam 23 quilos de picanha bovina, além de porções de camarão, pó de café e chocolates. Policiais militares do DPO de Correias fizeram a prisão em flagrante. Segundo a PM, o suspeito colocou as mercadorias em um carrinho de compras e as cobriu com o próprio casaco. Em seguida, saiu do estabelecimento sem passar pelos caixas. Ele foi abordado no estacionamento do supermercado, onde os policiais confirmaram o furto. De acordo com a administração do mercado, o prejuízo causado pelo crime foi de aproximadamente R$3 mil. O homem foi encaminhado à 105ª Delegacia de Polícia, onde deve permanecer preso por furto qualificado. Um jacaré foi flagrado tentando atravessar a Avenida Djalma Batista, na zona centro-sul de Manaus, na madrugada de hoje. O vídeo inusitado, gravado por um pedestre, viralizou nas redes sociais.
Nas imagens é possível ver o animal no meio da avenida, uma das principais da capital amazonense. O jacaré tenta atravessar a via no sentido bairro-centro, nas proximidades do igarapé do Bindá. Durante a travessia, um homem filma toda a cena e encara a situação com bom humor. Logo depois, alguns carros passam pela avenida, assustando o animal, que volta para a calçada. Não há informações se o jacaré foi resgatado ou retornou ao igarapé. A economia dos Estados Unidos registrou uma contração maior que o previsto no primeiro trimestre de 2025, segundo dados do governo divulgados ontem, com consumo interno e exportações mais fracas do que o esperado. O Produto Interno Bruto, o PIB, dos Estados Unidos, recuou 0,5% nos 3 primeiros meses do ano em termos anuais, segundo o Departamento de Comércio, que havia divulgado uma primeira estimativa de contração de 0,2%. Os números foram apresentados nesta quinta-feira. Os dados foram divulgados após um aumento das importações impulsionado pelas tarifas generalizadas impostas pelo presidente americano Donald Trump desde seu retorno à Casa Branca em janeiro. As empresas estocaram produtos para tentar se antecipar às taxações de Trump contra a maioria de seus parceiros comerciais, principalmente contra a China. As importações são subtraídas no cálculo do PIB. Mas a atualização desta quinta refletiu principalmente revisões para baixo dos gastos do consumidor e das exportações, segundo o Departamento de Comércio. Esse movimento foi parcialmente compensado por uma revisão para baixo das importações, acrescentou o departamento. Embora Trump tenha recuado ou adiado algumas de suas medidas comerciais mais duras enquanto as negociações continuam, o prazo de julho para tarifas mais altas sobre dezenas de países se aproxima, aumentando as incertezas sobre a atividade econômica. Um grande incêndio florestal que começou ontem nos arredores de Atenas forçou a evacuação de 5 vilas na Grécia. Enquanto isso, os bombeiros lutam para conter as chamas que já queimaram várias casas na região. Um grande incêndio florestal que começou nesta quinta-feira nos arredores de Atenas obrigou as autoridades a emitirem ordens de evacuação para 5 localidades, enquanto os bombeiros lutam para conter as chamas que já queimaram várias casas na região. Mais de 160 bombeiros com 64 veículos, 12 aviões e outros 12 helicópteros com tanques de água estão operando perto da pequena cidade costeira de Timari, cerca de 35 quilômetros a sudeste de Atenas, onde o incêndio começou, segundo disse a agência F, uma porta-voz dos bombeiros. Logo após o início do incêndio, tanto esta cidade quanto uma segunda vila costeira, Turco Limano, um pouco mais ao sul, foram evacuadas. As chamas também atravessaram a cidade de Timari, queimando e danificando várias casas, segundo relatou a emissora de televisão Sky. Os ventos fortes espalharam as chamas para o leste e para o sul, levando as autoridades a ordenar a evacuação de 3 outras vilas, incluindo a cidade costeira de Geracas. Estima-se que as 5 localidades evacuadas tenham uma população permanente de mais de 1.000 habitantes, embora a área seja um destino popular de verão para os atenienses, de forma que é provável que mais pessoas tenham sido deslocadas. Policiais que estão indo de porta em porta para garantir que ninguém fique preso nas chamas tiveram que retirar cerca de 40 pessoas da área, já que alguns moradores se recusam a deixar suas propriedades. A guarda costeira também está em alerta e navegando com vários barcos ao longo da costa da área afetada, caso seja necessário evacuar as pessoas por mar, disse o porta-voz do Corpo de Bombeiros, Vassilis Vartakoyannis. A Grécia enfrenta uma onda de calor com temperaturas que hoje se aproximaram dos 40 graus e que devem atingir amanhã 42 graus em várias áreas do país, aumentando consideravelmente o risco de incêndios. Que seja resolvido logo, né? Sim, um grande problema. Comunicamos que amanhã pela manhã não haverá Sábado News e também não haverá Jornal Mundial. No dia 29 também não haverá revista do domingo. O Jornal Mundial de hoje fica por aqui. Para rever nossas reportagens, volte o vídeo aqui no YouTube. E não esqueça de seguir nossas páginas lá no Instagram. TV Mundial UFC e o 05 Notícias, nosso portal. Boa noite para você. Se inscreva no canal e deixe o seu like. Boa noite e um ótimo fim de semana.
Jornal Mundial é patrocinado por deputado estadual Sérgio Aguiar, mais Ceará, mais desenvolvimento. Reforço Betel, só a educação liberta. Vereador Dinho do Frango, para fazer a diferença. E prefeita Betinha Magalhães.